Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Nesta manhã de quinta-feira, o Evangelho apresenta o cego Bartimeu. Marcos coloca este homem como modelo de discípulo, modelo de fé. No Evangelho de São Marcos, muitas vezes a fé dos discípulos é falha, é pequena. E esse homem, ele vai ser modelo de fé e de oração. Em primeiro lugar, ele sabe que Jesus está passando e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O Papa Bento XVI diz que aqui ele está reconhecendo Jesus como o Messias. Por isso ele é o modelo perfeito de fé. Ele sabe esperar em Deus. E algumas pessoas vão repreendê-lo, mas ele grita mais alto. Então ele é o modelo perfeito do discipulado, mais uma vez, porque ele não para, não desiste, mesmo com as pessoas tentando repreendê-lo. O cristão, ele passa por provações, perseguições, mas não deve desistir da sua oração, não deve desistir da sua fé. Jesus, escutando a voz deste homem, diz: chamai-o. E ele vai até Jesus. Irmãos e irmãs, a nossa vida cristã é um contínuo caminhar-se até Jesus, com esta oração: Filho de Davi, tende piedade de mim. O cego, ele vai jogar o manto, vai dar um pulo e vai até Jesus. O manto do cego faz dele um coitado, um pedinte. Ele está jogando para fora os seus limites quando ele abandona o manto. Está deixando os seus problemas de lado e está abandonando-se nos braços de Cristo, na esperança de que Jesus vai dá-lo à vista. Existem ainda hoje alguns mantos que diminuem a nossa dignidade e fazem com que nós sejamos cegos, às vezes cegos na alma, cegos na fé. A cegueira é uma escuridão tremenda. O Papa Bento, comentando este evangelho, ele dizia que existem pessoas que são mendigos porque se envolvem demais com o pecado e precisam dar esse pulo, esse salto, abandonando o pecado. Esse manto representa a escuridão da alma, a escuridão de quem caminha distante de Deus. Então nós precisamos nos livrar daquilo que nos amarra, daquilo que nos escraviza. E Jesus vai fazer a pergunta a esse homem: o que queres que eu te faça? Queridos irmãos e irmãs, Jesus repete essa pergunta para você. E o cego vai dizer: Senhor, que eu veja. Então nós podemos fazer a nossa oração nesta manhã pedindo que o Senhor nos dê a luz da fé, nos ilumine para vermos Jesus, para enxergar os mistérios de Deus.
E Jesus diz a esse homem uma única palavra: vai, a tua fé te curou. E Marcos termina o evangelho mostrando que esse homem é de fato o discípulo perfeito. No mesmo instante ele recupera a vista e seguia Jesus pelo caminho. O discípulo é aquele que segue Jesus na caminhada do Senhor. Nós precisamos recuperar essa dimensão do nosso discipulado, enxergar a luz da fé e fazer da caminhada de Cristo a nossa caminhada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Onipotente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.